Porque depois do diagnóstico, ela chegou para mim e disse assim: mãe, eu me encontrei depois do diagnóstico. Porque hoje em dia eu não sou obrigada a ser igual às pessoas. Eu não tenho que me cansar, eu não tenho que me machucar, para que as pessoas não virem para mim e falem: você é esquisita, como ela disse que já ouviu por diversas vezes. Ah, você é mal educada, como ela ouviu por diversas vezes. E até então, por nós não termos o diagnóstico, nós achávamos que realmente era. Que realmente ela tinha que interagir, mesmo quando a vontade dela era retroceder e não estar ali perto. Ela tinha que falar e ela tinha que ser igual àquelas pessoas que estavam ali no convívio dela. E o tempo foi passando e eu tratava, e os profissionais que acompanhavam Mariana acompanhavam apenas como ansiosa. Ah, ela tem ansiedade. E aí fazia terapia, sem diagnóstico. Quando nós chegamos no período da pandemia, Mariana teve depressão. Mas isso já foram crises por conta do autismo não tratado. E ela tinha, a primeira crise que ela deu, gente, ela se encolhia na cama parecendo um feto, e ela não levantava, e ela tremia, e o corpo dela enrijeceu todo. Meu marido estava viajando, e eu e ele, que é o irmão, foi uma luta, nós levantarmos ela da cama, e eu sem nenhuma estrutura, porque mãe tenta buscar forças aonde não tem, para dizer, é uma crise de ansiedade, mãe, e dá um diazepam. Porque ela não se controlava. Ela tomou o medicamento na veia, mas ela tremia e ela enrijecia toda. E, mais uma vez, é a crise de ansiedade. E essas crises foram se tornando constantes, a ponto de Mariana ser diagnosticada como depressiva. E aí, vamos tomar medicação, porque Mariana é depressiva, e começamos a tratar isso apenas como uma depressão. Ela precisou ser internada. Ela passou 6 meses fazendo terapia intensiva, porque era uma depressão profunda que minha filha tinha, e só medicamento. Ela passou na UFES com 17 anos de idade. E aí, quando chegou o período da pandemia, como eu pontuei, aí aquela vida ativa, direto, parou tudo. E aí, Mariana, crise em cima de crise, é depressão. Internamos como depressiva. Por fim, nós conseguimos uma psicóloga, porque são poucos os profissionais capacitados para o tratamento do autismo. E não só na área de saúde, é na vida. A gente se depara com isso todos os dias, todos os instantes. Isso é muito doloroso para a gente enquanto mãe, isso dói muito, gente, é dor de alma, é terrível. E eu passei esses dias mesmo, eu estou aqui com a força de Deus, mas assim, dilacerada por dentro. Me desculpa, eu acho que eu... Eu passei por uma situação bem difícil com Mariana, por conta de falta de profissionalismo de professores. Minha filha foi humilhada, minha filha foi envergonhada por uma professora universitária. Ela estava em sala de aula e conversas paralelas que não tinham nada a ver com a questão do assunto. E ela pediu à professora que, por favor, parasse com a zoada, porque ela estava se desregulando. E eu sei que isso gerou um bate-boca muito grande, com ofensas vindo da parte da professora, que chegou para minha filha e disse assim: está todo mundo gostando da conversa. Aqui dentro da sala você é a minoria. E aí, ela literalmente, ela entrou em crise. Gente, quando eu imagino a cena, eu não estava presente, eu fiquei sabendo depois, que minha filha saiu correndo da sala. Porque ela se desequilibrou por completo. E essa professora não teve um pingo de dignidade, sabe? Ela não teve um pingo de dignidade. Na ausência da minha filha, ela continuou falando. Ela disse que ela era mimada. E que não era só o diagnóstico dela, que ela era muito mimada. E que ela tinha que se enquadrar no que estava sendo imposto dentro da sala. Estava falando sobre professor de português, estava falando sobre horóscopo em sala de aula. E quando Mariana pontuou a situação, você não está nem falando do assunto, ela disse: mas o problema é seu que você não está gostando. Só que não está gostando é você. E continuou dizendo: aqui dentro você é a minoria.
sabe? Então, assim, a gente, enquanto mães, né, de crianças atípicas, a gente está sofrendo o tempo todo, sabe? A gente está tendo retaliações de pessoas que eram para estar ajudando a gente e estão impossibilitando. Gente, os nossos filhos, eles não são incapazes. Eles são capazes, sabe? A minha filha teve o diagnóstico tardio pelo fato dela... Ela teve um desenvolvimento normal, aparentemente, digamos assim, né? Ela é o nível 1 de suporte. Mari andou cedo, Mari falou cedo, Mari desfraldou cedo, mas com algumas pontuações, porque por se tratar de um espectro, cada um tem um nível, cada um tem um desenvolvimento, cada um tem um atraso. Não é uma cartilha que a gente lê e segue, né? O seu filho não vai ser igual a minha, o seu não vai ser, o seu não vai ser, os nossos filhos não vão ser iguais. Podem ter coisas que lembrem, né? Tipo assim, ah, não, mas o meu filho tem isso, e aí você associa ao filho da sua amiga que também é autista e tem aquilo. Mas não é uma cartilha que a gente segue. E é uma dor de todos os dias, é uma luta de todos os dias. E nós, enquanto mães, a gente precisa ser acolhida e muitas vezes nós não temos esse acolhimento. Porque mediante a toda a dor da minha filha, ela iria estar aqui presente hoje, mas ela está tão para baixo, ela está tão desregulada que ela não teve estrutura de estar aqui hoje, por conta do ocorrido. E assim, é muito difícil, né? E nós só temos que amar os nossos filhos como eles são, né? Digamos que às vezes minha filha, ela fala isso, mãe de autista não tem um filho almejado, mas tem que amar o filho que tem, porque esse é o filho que Deus deu, sabe? Então, assim, nós temos que amar os nossos filhos como eles são. Nós não temos que ter vergonha do diagnóstico dos nossos filhos. Gente, não é vergonha. Não é vergonha. Eu não tenho um pingo de vergonha. Minha filha é grande, minha filha é super desenvolvida. E, tipo assim, quando ela está num ambiente que tem muita gente, ela infantiliza a voz dela de uma maneira tal que ela parece um bebê falando. Ela fica toda, oh, mãe, tchaca. Mas é porque ela se desestabiliza. Se ela estiver em um lugar onde ela não se sinta segura, ela diz que o jeito dela se regular é se tornando infantil. E faz sem perceber, sabe? E faz sem perceber. E assim, eu depois que eu tive o diagnóstico da minha filha, eu fico assim, ó, parecendo um olheiro. Eu acho que eu tenho um olho em toda a parte do corpo, para ver se alguém vai olhar, para ver se alguém vai falar, para ver se alguém vai criticar. Um dia eu estava na fila, eu e ela estava de costas, estava com um colazinho, e a mãe ficou olhando e comentando. Eu percebi que ela estava comentando porque eu estava numa fila preferencial. Eu virei Mariana para ela e eu disse assim, mãe, é feio o que você está fazendo, porque o direito que você tem, eu tenho. Minha filha é autista. Ela, eu não estava falando. Eu disse, não, eu não estou aqui para discutir. Eu só estou lhe avisando que o direito que você tem, eu tenho. Sabe? Então, assim, eu acho que nós, enquanto pais, a gente tem que estar mostrando aos nossos filhos a vida toda que eles são capazes, porque eles são capazes, né? Eles não são menos, eles podem ter a profissão que eles almejarem. Minha filha é apaixonada por letras, e ela quer ser barrada por uma professora. Mas eu, enquanto mãe, eu não permito. E eu já disse a eles, se vocês não tomarem uma posição de uma forma legal, eu vou tomar da pior forma possível. Porque eu vou na delegacia da queixa, eu vou na TV chamar, eu vou mostrar a cara da professora. E eu não quero isso. Porque eu falei com a professora dela, hoje eu não falo só como mãe de Mariana autista. Eu falo como mãe de autistas, sabe? Porque da mesma forma que eu quero que a minha filha chegue lá, que ela já está num processo, eu quero que os filhos de todos vocês cheguem. E eles vão chegar, sabe? Eles vão chegar, porque eles podem, porque eles são capazes. Eu sei que é uma luta terrível, né? Tipo assim, tem que estar munido de terapias o tempo todo. Eu não abro mão das terapias, minha filha faz terapia, minha filha tem acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. E como ela tem uma jornada muito intensa de estudo, eu fico meio que puxando a rédea dela, porque ela gosta muito de estudar, mas os professores não olham ela como um trato de autista, eles querem cobrar dela como os demais da sala de aula. E assim, ela tem relatórios e os professores não respeitam. As pessoas não respeitam os direitos dos outros. Entendeu? A gente está em uma sociedade onde cada um só olha para si. Que se o seu filho tem um problema, o problema é seu, eu não tenho nada a ver. Como a professora chegou e falou bem assim, você é minoria.
Gente, quantas pessoas pensam desse jeito? Que em uma sala de aula, 2 ou 3 alunos, realmente eles são a minoria. Mas eles têm o direito de estar ali, né? E eu acho que, enquanto mães, a única coisa que nós podemos fazer é estar literalmente feito leoas, né? Lutando para que aquele lugar que é do nosso filho, que seja ocupado por ele, que não seja ocupado por outra pessoa. E eu falo a ela todos os dias, filha, você vai cair. E eu vou sempre lhe levantar, porque enquanto vida eu tiver, você vai chegar onde você quiser. Não é professor, não é ninguém que vai impedir o seu trajeto. Pode ser mais lento? Pode. Porque, tipo assim, ela pode pegar 7 disciplinas. Eu permiti que ela pegasse 4. Ela já está semestralizada. Aí ela fala, mãe, já era para mim estar formada. Eu disse, mas vá devagar e vá no seu tempo, que na hora certa, sem muito desgaste, você vai chegar lá. Sabe? Então, assim, esse projeto que Thalita faz é muito importante, gente. Porque nós precisamos ter força para dar força aos nossos filhos. Né? Porque quando os nossos filhos caem, gente, a gente pode estar desmoronada por dentro. É um castelo de areia que tem dentro da gente, que desmorona, mas mediante a fragilidade dos nossos filhos, nós precisamos ser fortes o tempo todo. E o quanto isso machuca a gente, né? Eles estão lá, ó, acabada, a vontade que dá é de abraçar e dizer, meu Deus do céu, eu também estou fraca, sabe? Mas a gente não pode dizer, eu também estou fraca. Porque a gente precisa estar sempre tendo que ser forte. E quanto isso machuca, né? O quanto isso dói, a gente ter que estar sendo sempre forte mediante as fragilidades dos nossos filhos. Por conta de pessoas que se julgam, não sei, se julgam serem melhores e acham que porque está dentro de um aspecto que tipo assim, eu vou ser melhor do que você. E Mariana, assim, é uma pessoa influente. Ela faz parte de grupo de pesquisa. Ela dá palestras, né, falando sobre a inclusão. É uma causa que ela ama, é esse negócio do autismo. Antes de Mariana, de nós termos o diagnóstico de Mari autista, ela estagiou durante 4 anos na APAE. E aí, quando ela começou a estagiar na APAE, ela se apaixonou de uma maneira tal por aquelas crianças, que ela disse assim, mãe, eu já sei o que eu vou querer para a minha formação. Quando eu me formar, eu vou me especializar e eu vou trabalhar com crianças autistas. E ela não sabia que ela era autista. Ela não sabia que ela era autista. E hoje em dia ela dá aulas particulares para crianças autistas. Ela tem um menino mesmo que ela acompanha o menino. E a gente vê, gente, que são em todas as instituições. É independente de ser uma escola pública, é independente de ser uma escola particular. Porque esse menino que ela dá um apoio, ele é de uma escola particular. E o apoio que ele tem é 0. Gente, o menino tentou suicídio dentro do colégio. Ele se jogou da rampa. Ele um dia se jogou da janela. E o descaso total da escola. Eu não vou citar o nome da escola porque não é ético, mas é uma escola grande, é uma escola boa, é uma escola de nome, entendeu? E é uma causa que eu acho que nós deveríamos abraçar, sabe? De coração, porque tem muitas mães que não têm força a ponto de jogar e dizer assim, meu Deus, eu não consigo, eu não vou conseguir, mas eu acho que nós conseguimos. Eu acho que unidos nós somos mais fortes, entendeu? Porque é uma causa de todos, é uma dor de todos. E quando a gente vê os nossos filhos passando por isso, eu não tenho palavra para descrever a dor. Porque não tem palavra para descrever, né? A gente vê o nosso filho ser diminuído. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Imagine na cabeça deles, né? Se é uma criança que já vem com toda essa falta de preparo dos profissionais, ele sempre vai achar que ele não é capaz, porque a vida toda aquelas pessoas está sempre colocando para baixo, porque não querem ter trabalho, sabe? Porque as escolas particulares, a gente paga um absurdo de uma escola particular, mas a escola particular não quer pagar uma pessoa para poder acompanhar os nossos filhos nas necessidades. E a gente vai colocando em escolas caras porque a gente vai dizendo assim, não, aqui está seguro. É ilusão, não está seguro. Não está seguro porque não tem profissionais comprometidos. Porque não tem profissionais qualificados para a dor daquela pessoa. E eles continuam olhando e dizendo, é a minoria, eu não vou me apegar à minoria.
E se nós, enquanto mães, não lutarmos contra isso, quantos profissionais não vão, quantas pessoas que podem ser alguém na vida não vão se tornar ninguém por conta de apoio? É muito difícil, muito difícil. Independente de nós termos o diagnóstico dos nossos filhos pequenininhos, para a gente vir com todo aquele processo, de nós termos o diagnóstico dos nossos filhos adultos, como eu tive o da minha, mas é uma luta de todos os dias. É uma luta incessante, é dor, é sofrimento, é angústia, é vontade de se colocar lá no lugar deles e dizer assim, vem para cá que, pronto, eu vou lhe proteger do mundo, sabe? Mas também nós não podemos fazer isso. Porque quando a gente cria os nossos filhos pequenininhos e a gente tenta proteger demais do mundo, a gente vai crescer, essas crianças vão crescer. E um dia nós não podemos estar mais acompanhando, a gente pode partir. Mas nós precisamos deixar os nossos filhos autistas preparados para encarar esse mundo, mesmo com as fragilidades deles, entendeu? Minha filha é casada e assim, eu não limito ela a nada, sabe? Eu não limito a nada. Quando teve o diagnóstico, é terrível, né? A primeira sensação que a gente tem é negativa. Minha filha não. Quando a psicóloga disse... Ela foi fazer a terapia com essa psicóloga, que não acompanha mais ela, porque saiu, a psicóloga que deu o diagnóstico a ela, ela é especializada em autismo. Quando Mari entrou no consultório, ela falou, você é autista? Aí ela disse, que eu saiba, não. Aí ela disse assim, mas você tem muitos traços de autista. E aí ela começou a fazer todos os testes, que é um processo, né? Até ter o diagnóstico concreto. E sim, ela é diagnosticada como autismo. Aí quando Mari chegou para mim e disse assim, mãe, a psicóloga disse que eu sou autista. Meu Deus do céu, meu mundo desabou ali naquele momento. Esse Mari, ela é louca, tu é autista o quê? Minha filha, você falou cedo, você andou cedo, aí a gente vai se apegando ao que a gente quer se apegar, né? Sem se apegar aos detalhes que dói. Aí a psicóloga dela pediu para conversar comigo. E aí, quando a psicóloga... E Mariana, mãe, tu fica calma. Muito fica calma. Aí na hora que eu sentei, eu disse assim, a senhora tem certeza que minha filha é autista? Eu estou achando que a senhora foi muito precipitada no seu diagnóstico. Gente, eu fui grossa com ela. Eu tenho vergonha hoje, sabe? Porque eu fui grossa, porque eu não queria aceitar que minha filha pudesse ser autista. E eu acho que esse é o primeiro passo de nós, enquanto mães de autista, é a negação. Nós não queremos que os nossos filhos sejam diferentes. Porque a gente sabe que encarar esse mundo não é fácil. É difícil. As pessoas não têm empatia pelo próximo. E aí, eu sei que foi um longo processo. E aí, meu Deus, não é, meu Deus, não é. E aí, eu parava para analisar e eu ficava vendo os comportamentos de Mariana. Mariana não dormia direito, Mariana não parava, Mariana não cansava, Mariana falava muito. E Mariana assistia coisas repetidamente. Meu Deus do céu, Mariana assistia Procurando Nemo, que eu já não aguentava mais. Porque, ó, terminava, começava. E eu dizia, minha filha, bora assistir outra coisa. Outra coisa, ela não se prendia. Na hora que eu botava Procurando Nemo, ou eu podia passar o dia todo na cama com ela. Ela assistia 10.000 vezes, era terminando, começando. Aí pronto, enjoou terminando, Procurando Nemo. Aí passa para outra coisa. Mas repetitivamente. Repetindo. Aí depois aí em mim veio a culpa. Eu disse, meu Deus do céu, eu sou uma péssima mãe. Meu Deus, eu sou horrível, onde foi que eu estava, que minha filha é autista e eu não vi. Meu Deus do céu, eu me julgava ser tão preocupada, tão boa, tão participativa. Meu Deus, eu sou um lixo, eu não sou nada, minha filha é autista. E eu não vi que minha filha era autista. Onde era que eu estava? E aí eu comecei a me culpar. E aí eu sofria, e eu ficava o tempo todo tentando achar onde era que estava o autismo, E estava ali na minha cara o tempo todo. Mariana inquieta, Mariana hiperativa, Mariana que não parava, Mariana que não cansava, Mariana que não dormia, Mariana com seletividade alimentar terrível. E o que ajudou, eu acho que o que me ajudou nesse processo era só a questão de, tipo assim, é elétrica demais, terapia. Sem um profissional qualificado. E aí terapia. Não gosto mais dessa, muda para outra. Terapia. E foi isso ao longo da vida. E hoje... Eu falei a Thalita, gente, eu cheguei aqui, a vontade que eu tinha era de não vir, sabe?
era de ficar com ela, era de abraçar, era de acolher, de não falar nada, só dizer assim, eu estou aqui, sabe, eu estou aqui. Mas é muito importante nós falarmos, né, em conjunto sobre os nossos filhos, né, que hoje em dia não é tão minoria. Eu acho que com a questão do avanço dos estudos, a gente vai vendo bem mais diagnósticos, nós vamos vendo bem mais preocupados, que desde pequenininho vai vendo aquele filho que não fala, aquele filho com algum comportamento diferente, e você já vai tentando ir tratando dessas crianças. Eu tinha uma colega mesmo que o filhinho dela tem 4 anos, ele é autista, dependendo do SUS, ele até hoje não tem um diagnóstico. E aí o que acontece, eu fiquei comovida com a situação dela, porque estudo em escola pública e ele não tem direito a um acompanhante de classe. E dentro de uma sala de aula, 4 crianças autistas, 2 sem diagnósticos, são 6. Ele tem 4 anos, ele faz as necessidades na fralda, ele não fala direito, e aí ela tenta desfraldar, e aí ele passa semanas sem ir ao banheiro. É tanto que lá na empresa eu conversei com as colegas e eu disse, gente, bora pagar um convênio para ela. Fizemos uma vaquinha e hoje ela tem um convênio para poder conseguir o diagnóstico do filho. Porque vai no CAPES, o médico não vai no CAPES, não tem terapia, vai no CAPES, não tem uma assistência, não tem nada. Chega lá, várias crianças, tudo com a necessidade, com vários graus de autismo, e você vê que falta profissional. Falta profissional. E para a gente, enquanto mãe, é difícil a gente ver os nossos filhos. É difícil nós sabermos que os nossos filhos têm um diagnóstico e eles não são acompanhados. Porque quem poderia estar dando assistência não está dando. E nós sozinhos, enquanto mães, a gente cai. E a gente precisa também de alguém do nosso lado que diga assim, eu estou com você. Né? A sua luta é minha. A sua dor é minha. E a gente vai levantando e caindo e sempre tentando mostrar aos nossos filhos que eles conseguem. Eu digo isso todos os dias à minha filha. Filha, você consegue. Mesmo às vezes eu vendo que ela está extremamente frágil, que ela está extremamente vulnerável, que as pessoas têm para oferecer a ela de empatia pelo que ela tem, entendeu? E eu acho que é isso. Quando você afirmou assim que foi uma luta para você estar aqui, eu quero agradecer. Você queria falar assim para ela, filha, eu tô aqui. Eu quero dizer a você, você tá aqui. E tá aqui é sinônimo exatamente da sua outra afirmação. Hoje eu não sou só mãe de Mariana. Sim. Hoje eu sou mãe de todos os autistas. Sim. Eu quero te agradecer. Porque se colocar no lugar do outro é uma coisa difícil de fazer, né? Às vezes a gente fala tanto sobre isso, mas é tão difícil colocar isso em prática. E Flávia, nesse momento, eu acredito que ela... É porque não dá pra gente mensurar a dor. Quem sofre mais e quem sofre menos. Mas eu tenho certeza que ela não sofre menos que Mariana. Ainda que seja Mariana que esteja passando por essa situação. Quem é mãe sabe. A dor que causa ver um filho sofrer. E é exatamente por isso que a gente está aqui. E a gente quer estar do ladinho e dizer assim, a sua dor é minha dor. Isso fortalece. E eu não sei o que é que eu posso fazer, mas o que eu puder fazer para te ajudar a resolver essa situação, eu vou fazer. E quando eu falo eu, estou falando de você também. Então, o projeto Sertão por Dentro do Autismo é isso, né, menina? É juntar forças. Porque sozinho a gente não consegue. Eu falo assim, porque eu estou cansada de ver mãe chorar na minha frente. Eu não aguento mais. São muitas mães que choram na minha frente e eu não posso fazer nada. Mas quando eu junto com Mary, eu junto com Cecília, eu junto com a Raquel, eu junto com Denise, que é uma parceira que está aí nossa agora aí, a gente pode fazer alguma coisa.
Flávia estava falando, agora eu não deixo barato. Dessa vez eu não vou deixar Não, barato. porque não é a primeira vez. Ela trancou uma disciplina por conta de empatia de professor em sala de aula. Ela não suportou. E eu pedi a ela para intervir. E ela me disse, mãe, não, eu vou trancar. E aí ela trancou. Mas eu disse que dessa vez não. Dessa vez eu vou assistir a aula, dessa vez a vai ter que me posicionar, a professora vai ter que se posicionar. Eu não estou para a guerra, gente. Sabe? Eu quero solução. Eu quero que minha filha consiga. Sabe? Eu quero que Deus continue sempre me dando discernimento e direcionamento nos momentos difíceis. Porque eu comentei com as meninas, quando a gente passa por uma situação dessa, eu senti vontade de matar a professora. Literalmente matar, não é. Ai, não, de verdade. E a psicóloga dela me acolheu o tempo todo, me acolheu. E, tipo assim, eu voltei para o meu estado racional, sabe? E, tipo assim, tem pessoas que estão me dando palavras, eu te mandei mensagem, não foi, Thalita? Eu estava muito desnorteada. E aí, não vai ficar assim. E não é com confusão, não é com discórdia, não é com baixaria que nós conseguimos mostrar que os nossos filhos são capazes. E esse não deve ficar assim, não é por uma visão de vingança, sabe? Não. A fez com minha filha, então agora também ela vai Não. isso. Esse não vai ficar assim, eu estava falando com ela, é no sentido de educação mesmo. A gente precisa educar a sociedade, a gente precisa mostrar os nossos direitos. Na verdade, não precisa nem mostrar, mas porque todo mundo sabe. Hoje se fala tanto em inclusão, mas o não vai ficar assim é a maneira da gente dizer, ó, meu filho está passando por isso, mas as outras crianças não precisam passar. Eu vou lutar para que não se repita a minha dor. Exatamente. Às vezes eu vejo professores e mães também falam para mim assim, ai, Thalita, será que vale a pena mesmo? Eu não estou vendo muito resultado. E eu sempre lembro, tanto para os professores quanto para as mães, que nós somos seres históricos. A gente está vivendo aqui hoje, mas vamos passar. Um dia todo mundo vai morrer, ninguém vai ficar na semente. Talvez as lágrimas que Flávia está derramando aqui, os frutos dela só sejam vistos por autistas que nem nasceram ainda. Já pensaram nisso? A inclusão que a gente busca hoje é a inclusão que talvez a gente não enxergue. É aquela coisa, um planta, outro colhe. Mas o crescimento vai vir com o tempo. E a gente precisa entender isso para não desistir de lutar. Porque em uma situação dessa aí, não precisa parar e pensar muito para imaginar a vontade de que dá de realmente parar com tudo. Dizer, não, vamos deixar a Mariana em casa, porque pelo menos ela não sofre. Mas isso não vai ser bom nem para a Mariana, nem para as Marianas que vão nascer. Sim. Então a gente precisa se posicionar.